e a importância dele para algumas... Vocês estão vendo aí na tela? Sim, estamos vendo, Jota. Então, a palestra de hoje é sobre mudanças climáticas, a recuperação ambiental, um pouco da abordagem comportamental e algumas tecnologias em meio ambiente que tratam dessa questão de reduzir os efeitos das mudanças climáticas. É um tema bastante importante, é um tema que tem sido... Então, parabenizo quem preparou esse processo, essa trilha de aprendizado aí, e escalou esse tema, né? Para quem assistiu o Jornal Nacional ontem, metade do jornal foi sobre questões climáticas extremas e adversidades enfrentadas no nosso Brasil, seja por enchentes, seja por deslizamento de terra, e realmente é um assunto que está muito em voga e precisa mais ainda, e esse é o nosso desafio na palestra de hoje, é compreender isso melhor, tentar interiorizar alguns conceitos e poder pensar em algumas ações empreendedoras que a gente possa estar tomando para mitigar isso. Para esse contrato, além de mim, que sou professor universitário desde 97, eu tenho a formação acadêmica, sou agrônomo, mestre em agroecologia, e ligada às especializações que eu tenho aí ligada ao tema, uma aí pela Universidade do Paraná, e avaliação de impactos ambientais pelo IBAC, que é o Instituto Brasileiro de Perícia e Avaliações, mas eu queria compartilhar com vocês aqui a minha alegria de estar voltando nesse lugar da educação ambiental. Eu fui gerente estadual da educação ambiental, eu trabalhei, fui diretor do Departamento de Educação Ambiental da Prefeitura de Vitória, Prefeitura de Serra, e é sempre uma alegria muito grande trabalhar com educação ambiental e professores, embora as temáticas de hoje sejam muito parecidas com a do passado, a gente tem aí, vocês vão perceber nessa palestra de hoje, que tem uma pegada diferente, um modo operante diferente, que é fazer a reflexão e ir para a prática, né? Pensar em ações práticas, não só fazer a reflexão sobre o que está acontecendo, mas também pensar em alternativas. A Geórgia já se apresentou, a Geórgia também faz parte da equipe da JG Soluções Ambientais, e para essa empreitada, nós convidamos duas especialistas, algumas delas vocês já conhecem, né? Tem uma parte, um módulo que a gente vai falar sobre desenvolvimento sustentável ligado à questão da agroindústria. Então, a gente chamou uma especialista nessa área, que é a Alessandra Vasconcelos. Ela tem uma experiência muito grande com políticas públicas no PA-PNAE, ela tem mestrado, né, na área de economia doméstica, atua na agroindústria há muitos anos, e hoje ela está num projeto chamado Arranjos Produtivos, Semeando Desenvolvimento Sustentável, lá no Espírito Santo, que é ligada à Assembleia Legislativa de lá, e é uma agente do Programa Nacional de Educação, de Alimentação Escolar, e participa do SECANI, na Universidade Federal da UFES, professora lá na UFES também. E a outra é a Janaína Mendonça, hoje ela é servidora do IEF e trabalha com educação ambiental já há alguns anos, e tem uma parte do curso onde a gente vai aprofundar no conhecimento da região, do local, das bacias hidrográficas do Mucuri, da bacia do Jequitinhonha, do São Mateus, desse vale maravilhoso que é o Vale do Mucuri e o Vale do Jequitinhonha, e ela é uma pessoa que traz essa expertise para a gente poder aprofundar nesse conhecer o lugar onde a gente atua, e só tem como amar quem conhece, né? Então a gente precisa conhecer bem, e a Janaína vai contribuir com alguns módulos aí com a gente. Então esses são o nosso time aí para esse trabalho. No escopo do contrato, falando sobre mudanças climáticas, o pessoal quer
que dê uma ênfase nessa abordagem comportamental da questão ambiental, voltada para professores e educadores, né, num processo de troca de informações, visando um processo, uma trilha de conscientização. Todo mundo sabe que conscientização é uma coisa muito pessoal, cada um faz a sua conscientização, ninguém conscientiza o outro, né? E falar e refletir hoje sobre as mudanças climáticas, apresentando estratégias para interagir com a educação ambiental, incluir no currículo escolar, incluir no dia a dia, incluir nas políticas públicas, essas reflexões e mudanças comportamentais, sobretudo da visão empreendedora, que a gente vai falar sobre o empreendedorismo sustentável nessa palestra de hoje. Também serão abordadas inovações tecnológicas aplicadas ao tema, né, a preservação e a reversão desse quadro. E a ideia é concluir essa palestra hoje com pessoas engajadas, com pessoas envolvidas, animar vocês a entrarem nesse projeto de cabeça, né, e buscar aí, nessas 2 horas, tentar buscar aí uma multiplicação de atores. Como objetivo aí, a gente quer explicar como é que essas abordagens comportamentais empreendedores podem promover mudanças de hábitos. Essas mudanças de hábitos também requer conhecer novas tecnologias que podem contribuir para a recuperação ambiental e, sobretudo, apontar para a reversão dessas tendências das mudanças climáticas que começou lá atrás, lá na Revolução Industrial, quando optou na Revolução Industrial por combustíveis fósseis, que são emissores de gás carbônico, e acaba alterando o ambiente natural, acaba alterando a atmosfera, e a gente também quer que a gente possa garantir o desenvolvimento sustentável de forma equilibrada nos vales do Mucuri, de Pitinhonha e São Mateus. É uma frase antiga, ela é tão antiga que, infelizmente, hoje, no tempo da internet, a gente tem tanta informação que a autoria de algumas frases, às vezes, se perdem, né? Algumas pessoas perderam um pouco o compromisso, e eu peço desculpa a vocês, mas na pesquisa que eu fiz, esse pensar no global e agir no local. Então, a palestra de hoje é para a gente pensar no global, mas agir no local. Não é uma frase nossa. O primeiro que falou aqui, que a gente achou mais antigo, foi em 1979, foi um canadense. E a gente tem aí um livro, que na verdade está colocado como 2015, mas 2015 foi o ano que esse alemão faleceu. Mas o livro é Sociedade de Risco Rumo a Outra. Sociedade de Risco Rumo a Outra. O conteúdo da palestra hoje a gente vai fazer uma pequena introdução, que eu já entro agora, já falando sobre o que é a definições de mudança climática, a importância do tema, a importância global e local e regional, quais são as causas dessas mudanças climáticas, tem questões naturais, tem questões, atividades humanas, efeitos no meio ambiente, falar sobre a abordagem empreendedora e comportamental sustentável, apontar algumas tecnologias, alguns exemplos que vocês já conhecem, vários, reciclagem, regra dos 3 Rs, enfim, mas a gente tentar apresentar algumas novas tecnologias que podem ser aplicadas na escola, no ambiente escolar, no ambiente de casa, no ambiente do trabalho, no ambiente das políticas públicas, nas prefeituras, e já estão acontecendo aqui no Vale do Mucuri, que a gente vai dar ênfase àquelas que já estão acontecendo, que foram passos importantes que foram dados, mas que a gente precisa fazer esse link com essa mudança climática e essa visão do desenvolvimento sustentável. Não é um desenvolvimento pelo desenvolvimento, mas um desenvolvimento que quer permanecer crescendo constantemente, sem destruir os recursos naturais. Depois a gente vai falar sobre a combinação desse comportamento e as tecnologias, algumas políticas públicas que já acontecem e são necessárias intensificar. No fim, a gente faz conclusão e abre para perguntas, ok? Sobre o aquecimento global, a gente sabe que já tem várias reportagens, já tem alguns
alguns conceitos sendo trabalhados aí, se vocês pesquisarem na internet, tem várias formas de... Mas já foi objetivo de debate, alguns resistentes, negacionistas, tentaram criar algumas situações diferentes, assim, dizendo que é um fenômeno natural, que isso aí não tem jeito mesmo, que isso ia acontecer com a presença, com a ação do homem ou não, e a gente vai ver que isso já foi derrubado, já há mais de uma década, e, de fato, nós estamos com um modelo tecnológico promotor do aquecimento global, que ele precisa ser revisto em vários locais. Sobre o aumento das temperaturas e as consequências disso. Na Terra, a gente já está vendo eventos climáticos extremos. Eu disse o Jornal Nacional ontem, metade do jornal foi sobre as mudanças, uma hora falando de enchente em São Paulo, outra hora falando de secas em Santa Catarina, trazendo a questão de saúde pública, que também é ligada à questão do aquecimento global, aumento de algumas doenças, a gente vai conversar aqui sobre isso mais na frente, prejuízos econômicos, daqui a pouco eu vou passar um videozinho que faz um resumo de 10 efeitos aí em várias atividades, incluindo a produção agrícola, a produção de alimentos, os prejuízos ambientais, né, e risco de extinção de espécies, e em algumas análises o risco também, se isso não for revertido, para a própria espécie humana. Mas eu passo o vídeo mais adiante. A primeira consequência, né, e a reflexão que a gente faz sobre a preocupação global é o aquecimento das calotas polares, aumento do nível do mar, derretimento das geleiras e das montanhas, onde normalmente guardavam gelos, está fazendo com que as águas corram mais em direção, né, aos nossos mares, e assim a gente acha uma série de reportagens mostrando que os riscos de enchentes e a invasão do mar, com esse aumento de 1 grau que já ocorreu, né, já significou muitas perdas, e essas matérias são de dezembro, outra de janeiro, mostrando aí como que o aumento do nível do mar provoca efeitos de enchentes nas cidades costeiras, e no Brasil, assim como no mundo inteiro, 86% da população brasileira vive no litoral, né? Então, realmente é uma preocupação grande, também com o efeito climático aí, né? A intensidade dos desastres naturais, furacões, terremotos, inundações. Então, nós estamos vivenciando lá um extremo que a gente viu ontem no Jornal Nacional também, quem teve a oportunidade de assistir, o terremoto lá de Mianmar, o pessoal ainda está tirando pessoas do meio do escombro. A gente tinha o costume de dizer que o Brasil estava livre disso, que a gente estava na região tropical e a gente não tinha, mas eu lembro de uma música da Claudinha Leite, que falava que no Brasil não tem furacão, e a música precisou trocar de letra, porque o Brasil já está enfrentando furacões, velocidades, trombas d'água, coisas que era mais comum no Oceano Pacífico, ali na região do fogo, né, que há muitos terremotos, que é onde está Mianmar, mas a gente já está enfrentando muitas tempestades e a gente tem vivenciado aqui, e isso é marcado por essa reportagem aí da CNN, que é isso que todo mundo consegue ver, de dezembro, 4 de dezembro, falando de uma pesquisa que já falou que 70% dos brasileiros já vivenciaram, de alguma forma, efeitos desse clima, extremos climáticos. E aí o terremoto é um deles, né, não é o único, mas é o que está marcando. O de dezembro matou 2.300 pessoas. Eu não coloquei do Mianmar ainda, porque o pessoal está contando. Infelizmente, o ser humano não consegue viver sem água. Então, tem pessoas que morrem por conta do terremoto, e depois tem pessoas que morrem depois de 3 dias. A chance das pessoas sobreviverem sem beber água é muito pequena.
Então, mostra como o recurso água é importante. Então, as pessoas que estão soterradas precisam ser rapidamente encontradas e dado água, né? Apresentar água para eles. Um efeito que preocupa aí o mundo, né, é o impacto da biodiversidade. E a gente traz aí a figura do crio, que é uma figura menor do que o tamanho de um dedo, mas é a principal alimentação das baleias. Uma baleia, quando abre a boca dela, ela não tem como mastigar, então ela tem que pegar um alimento bem pequenininho, já vem mastigadinho, para o estômago dela poder assimilar. Infelizmente, com o derretimento das camadas polares, esse crio não estão se reproduzindo mais, eles se reproduzem nos polos, principalmente no Polo Norte, em águas frias, e ela é base alimentar da cadeia aquática, né, do mar. Então, perdendo essa base, as baleias estão perdidas, procurando novos alimentos, e assim, uma série de outras espécies poderiam ser citadas aqui, mas quando a gente fala que existe a possibilidade, sim, né, você dentro de Isto é Dinheiro, que é uma revista econômica, já fala que a crise climática pode botar em risco a extinção humana. Então, não é uma coisa apocalíptica, não é uma coisa ambientalista, é realmente cientistas apresentando algumas preocupações que precisam ser revertidas. A questão da segurança alimentar e hídrica, nós vamos trabalhar nos outros módulos, mas isso já tem atingido, de modo geral, né, a gente está vendo agora o efeito do quanto que o preço do cacau subiu, como está caro para a Páscoa, né, e exatamente porque a região produtora de cacau sofreu uma mudança climática severa e está faltando cacau no mundo. Então, a região da Malásia, a região da Indonésia, que eram produtores de cacau, não estão conseguindo produzir cacau. E isso fez um efeito colateral de crescimento do preço do chocolate, que nós vamos sofrer agora na próxima Páscoa, comprando nosso chocolate. Além disso, a disponibilidade de água doce e potável tem ficado muito reduzida e em algumas regiões levando até conflitos e crises hídricas. E aí eu trago aqui uma reportagem da ONU, né, que fala sobre os países, né, em risco de segurança alimentar por causa e 74% dos países da América Latina e do Caribe estão sofrendo aí com os extremos climáticos e um risco na segurança alimentar desses países. E, como sempre, e infelizmente, as mulheres são as que mais são atingidas por isso, né? As perdas econômicas, aumento na violência, as mulheres são as mais impactadas pelas mudanças climáticas, e a gente vai ver também que tem uma ênfase aí na questão da saúde, né? A gente tem assistido várias coisas, não vai dar tempo de a gente entrar em detalhe nesse gráfico, a gente vai compartilhar no nosso material, mas o aumento da temperatura traz uma série de doenças respiratórias devido à poluição, a propagação de doenças transmitidas por vetores, a gente está vivendo aí, antes era a dengue, depois virou a chikungunya, agora já é aquela doença que nos deixa aleijado, né, que é a zika. Então, as pessoas andam igual zumbi quando estão saindo daquela situação, as pessoas andam com dificuldade, mas não percebe ainda que a gente precisa destinar o nosso lixo, acabar com as áreas, os locais onde estão gerando e mudar nosso comportamento, que o que está trazendo essas doenças tem a ver com diretamente com o nosso comportamento e como é que a gente destina os nossos resíduos, né? E também a questão climática, que a gente está tendo dengue fora do verão, está tendo os mosquitos em períodos onde não existia normalmente. E não é só respiratória, vocês vejam aí que tem, além das alergias, tem cóleras, tem náuseas, tem desnutrição, tem a questão da aumento do risco cardíaco, isso, com relação ao calor extremo, a poluição do ar, as condições severas que podem levar a lesões, distúrbios de saúde mental, e até a questão da migração
de forças de conflito civil, que traz também a doença mais comum do século, do modo geral, é as pessoas viverem aí numa situação que pode levar também a algumas doenças psicossomáticas, e tem crescido muito também a questão da depressão, né, e tem sido... Outra questão que a gente quer dar ênfase aqui é que essa mudança climática vai atingir de diferentes regiões de diferentes formas. E, infelizmente, os países mais pobres, eles têm menos condições, e aí parece até clichê, né, pessoal? Se faz muito frio, e uma pessoa tem condições de comprar um agasalho, ela sofre menos com frio. Se faz muito calor, e a pessoa tem condições de comprar um ventilador, um ar-condicionado, ela vai sofrer menos com calor. No caso dos países, os países mais pobres não vão ter condições de investir nas novas tecnologias, vão ter dificuldades para poder adotar novas espécies mais resistentes a extremos climáticos, e isso vai ser mais difícil, então, para os países, e tende a agravar, e tende a continuar agravando a diferença entre pobres e ricos, entre países mais pobres e países... E tem um efeito muito forte na economia global, com relação a custos econômicos, quanto que isso vai custar, né? Sobretudo a danos de infraestrutura. Você imagina como reconstruir uma cidade após o terremoto. A questão do aumento de seguros, a perda de produtividade, no modo geral, a necessidade de adaptação e a mitigação. Por essas razões todas, essa questão climática é uma preocupação, uma ameaça para o desenvolvimento sustentável. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos parar o desenvolvimento, frear o desenvolvimento, ou não vamos permitir que essa nova geração possa também ter o seu desenvolvimento? Pelo contrário, a gente precisa achar ações individuais, ações coletivas, que são essenciais para mitigar esses impactos, que parece pequena, mas é pensar no global e agir no local, porque é onde a gente tem condições de agir. Estou pensando no nível global, mas aonde que eu atuo? Eu atuo na minha casa, na minha família, eu atuo como um agente multiplicador, como um educador na minha casa, no meu trabalho. Eu sou educador e multiplicador, eu posso ser influenciador, se eu assumir esse papel empreendedor, de compartilhar conhecimento, de propor mudanças e a adoção de novas tecnologias, né, e tornar um futuro mais resiliente, a gente possa envergar, mas não quebrar. E eu paro um pouquinho aqui para a gente poder abrir, então, mais um vídeo que traz um resumo do nosso... Eu falo aqui, recapitulando essa fala, são 10 consequências Estou vendo o vídeo aí, pessoal? Tá sem som, Jota. Só um minutinho e vai ajustando aqui, ó, problemas tecnológicos. Você já ouviu falar em mudanças climáticas? Nos últimos anos, em várias regiões do planeta Terra, têm acontecido diversos eventos e fenômenos climáticos evidenciando mudanças que interferem direta ou indiretamente na qualidade de vida e sobrevivência dos seres vivos.
As mudanças climáticas acontecem naturalmente, mas a grande influência dos modos de produção e consumo dos seres humanos estão acelerando as mudanças climáticas, tornando-as mais intensas. Nesse vídeo, vou te mostrar 10 consequências decorrentes das mudanças climáticas que já são motivos de discussão e preocupação. Prepare-se para descobrir e compreender como as mudanças climáticas podem afetar a biodiversidade e, em especial, a vida dos seres humanos. Mas antes de começar, te convido a se inscrever aqui no Fortalecendo o Saber para você ter acesso rápido a conteúdos valiosos sobre natureza, ciência e tecnologia. E se você achar esse conteúdo útil, curta o vídeo. Esse gesto de apoio é muito importante para ajudar esse canal a crescer. 10 consequências das mudanças climáticas. Aumento das temperaturas globais. O aumento do acúmulo de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono e o metano na atmosfera, intensifica o efeito estufa, retendo mais calor próximo à superfície da Terra. Consequentemente, o planeta experimenta um aumento nas temperaturas médias globais e maior ocorrência de ondas de calor em diversas regiões do planeta. Derretimento das calotas polares e glaciares. O aumento das temperaturas médias globais acelera o derretimento das calotas polares e glaciares em regiões como a Antártica e o Ártico. O derretimento dessas massas de gelo contribui para o aumento do nível do mar, pois a água que estava armazenada em estado sólido se torna líquida e entra nos oceanos. Isso pode reduzir os hábitats de diversos animais como ursos polares, pinguins e focas, e afetar diversos ecossistemas marinhos e costeiros. Esse processo também reduz a refletividade da Terra, aumentando a absorção de energia solar, que provoca mais aumento das temperaturas médias, já que o gelo, sendo branco, reflete mais luz solar do que a água do mar ou solo exposto. Elevação do nível do mar. A elevação do nível do mar pode causar a inundação de áreas costeiras baixas, resultando em perda de terras habitáveis e impactos em infraestrutura costeira, como portos e estradas. Cidades, vilarejos, bairros ou comunidades costeiras podem ser submersas parcialmente ou completamente, assim como diversas ilhas, obrigando suas populações a se deslocarem e podendo criar tensões sociais e econômicas. Além disso, o aumento do nível do mar pode intensificar a erosão costeira e afetar a salinidade dos estuários, que são habitats importantes para muitas espécies marinhas e aves. Mudanças nos padrões de precipitação. Mudanças climáticas podem alterar os padrões de precipitação, causando secas prolongadas em algumas regiões e intensificando as chuvas em outras. Em áreas onde a precipitação diminui, a agricultura pode sofrer com a falta de água, afetando a produção de alimentos e a disponibilidade de água potável. Por outro lado, regiões que experimentam um aumento nas chuvas podem enfrentar enchentes e deslizamentos de terra, causando danos às comunidades e à infraestrutura. Essas mudanças podem afetar os ciclos naturais de água, influenciando também na biodiversidade local e na saúde dos ecossistemas. Além disso, podem gerar vários desafios para a gestão dos recursos hídricos. Impactos na saúde humana. As mudanças climáticas podem desencadear uma série de efeitos adversos na saúde humana, como a intensificação de doenças respiratórias devido ao aumento da poluição do ar e ondas de calor. As ondas de calor também podem causar problemas relacionados ao estresse térmico e aumentar a mortalidade em populações vulneráveis. Além disso, o aquecimento global pode expandir o habitat de vetores de doenças, como mosquitos, aumentando a incidência de doenças como malária e dengue. Já as alterações nos padrões de precipitação podem afetar a qualidade da água e elevar a possibilidade de propagação de doenças transmitidas através da água contaminada. Alteração dos ecossistemas e perda de biodiversidade. As mudanças climáticas podem alterar os ecossistemas naturais, afetando a flora e fauna que dependem de condições específicas para sobreviver. Por exemplo, alterações na temperatura e na precipitação podem mudar a distribuição das espécies, levando a extinções locais e à diminuição da biodiversidade. Espécies que não conseguem se adaptar rapidamente às mudanças podem ser completamente extintas, enquanto outras podem se expandir para novas áreas.
A perda de biodiversidade pode comprometer a resiliência dos ecossistemas e seus serviços ambientais, como polinização e purificação da água, impactando também a vida humana que depende desses serviços. Impactos na agricultura. As mudanças climáticas podem afetar a agricultura de várias maneiras. O calor excessivo e a falta de água podem reduzir a produtividade das culturas e interferir na qualidade da colheita. Além disso, as mudanças no clima podem favorecer o aparecimento de novas pragas e doenças que afetam as plantas. Os agricultores podem precisar adaptar suas práticas de cultivo, usar variedades de sementes mais resistentes e gerenciar melhor os recursos hídricos para lidar com essas mudanças, o que pode aumentar os custos e afetar a segurança alimentar global. Insegurança hídrica. A diminuição da oferta de água potável pode ser provocada por secas prolongadas e menor abastecimento de fontes de água doce, como rios e lagos. Em regiões áridas e semiáridas, a competição por água pode se intensificar, afetando a disponibilidade para o consumo humano e de mais animais, agricultura e indústrias. A escassez de água também pode comprometer ecossistemas aquáticos e exigir investimentos significativos em tecnologias de conservação e gestão de água. Aumento dos níveis de acidez dos oceanos. O aumento dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera não afeta apenas a temperatura global, mas também resulta em maior absorção de dióxido de carbono pelos oceanos, aumentando sua acidez. A acidificação dos oceanos pode ter efeitos prejudiciais em organismos marinhos que dependem de carbonato de cálcio para formar conchas e esqueletos, como corais, moluscos e crustáceos. Esse impacto pode prejudicar os ecossistemas marinhos, comprometendo a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, além de afetar a pesca e as comunidades que dependem da pesca e do turismo marinho. Deslocamento de populações. O aumento do nível do mar, as secas severas e as inundações podem forçar indivíduos ou populações a se deslocarem de suas áreas de origem, criando migrantes e refugiados climáticos. Esse deslocamento pode causar tensões sociais e econômicas nas áreas de acolhimento, como sobrecarregamento dos recursos locais e gerar mais conflitos. A perda de terras habitáveis e a degradação ambiental podem também elevar a desigualdade social e criar desafios para a integração dos deslocados nas novas regiões. E essas são apenas 10 das muitas consequências das mudanças climáticas. Você gostou desse conteúdo? É isso, pessoal. Faz um resumo de tudo que eu já falei até agora. A gente vai para a segunda parte, então, da nossa apresentação, para já abrir. Se vocês já tiverem alguma pergunta, alguma interação, se tem alguma coisa que está acontecendo, a gente gosta de ver no chat aí as pessoas interagindo, tá? Se alguma coisa aí, ó, isso aí acontece no meu município, eu já vi isso aqui bem perto, fiquem à vontade aí para estar interagindo, tá, pessoal? A gente gosta desse tipo de participação, valoriza. Já a gente vai falar de um programa de incentivo aí de participação que a gente vai fazer para vocês, e uma novidade bacana aí, que eu acredito que vocês vão gostar. E a gente vai compartilhar tanto esses templates, né, na forma de PDF, como uma pequena apostila, para vocês também aprofundando um pouquinho em cada tema, né, poderem estar utilizando isso aí. Vocês já estão vendo a minha tela novamente do template? E aí, pessoal, vocês podiam perguntar assim, bom, o que tem a ver o Vale do Mucuri, o que tem a ver com o lugar onde eu estou, com essa questão global, como é que pode influenciar? Aí eu trago aqui a reflexão sobre os rios voadores. Vocês já ouviram falar dos rios voadores? Quem já ouviu falar, coloca aí, eu já vi isso na internet, coloca no chat para a gente ver aí as pessoas que já ouviram falar desse conceito dos rios voadores. Mas ele trata nada mais, nada menos do que o ciclo da água, né? O ciclo da água, ele tem um ciclo bem amplo, e esse conceito de rios voadores é muito interessante porque
mostra o caminho da água, do mar, até rodando em cima das nossas áreas terrestres, né? E aí, nesse mapa mundi aí, nessa vista aérea, a gente vê aí justamente a América Latina, quem consegue identificar aí o Brasil bem claramente, né? Vocês vão ver que nós temos, chamando a atenção para dois movimentos aqui, que essa foto, nesse dia aí, estava acontecendo, né, do vento, né, em cima de um rio, que é esse rio, um dos rios que fica passando mais ou menos aqui na linha do Equador e fica, sobe e desce um pouquinho, vai mais para cima, vai mais para baixo, conforme a gente ouve lá nas previsões climáticas, né, conforme se é uma pressão positiva, se é uma pressão negativa, que empurra as chuvas para um lugar, empurra as chuvas para outro, conforme a direção desses ciclos, né? E mais embaixo também a gente tem mais outros dois aqui, que fica claro para nós, mas a gente quer dar ênfase nessa linha aqui, no meio, né? Que vai lá no Rio Amazonas, perto da seta verde, né? Ali no delta do Amazonas, a gente tem as águas do mar subindo, evaporando, pegando esse movimento do ciclo verde aí, que joga, então, essa água na forma de vapor por cima da Amazônia. Passando pela Amazônia, ela recebe mais água, né, e vai concentrando, e fica uma das regiões mais chuvosas que se tem notícia no mundo inteiro. E, às vezes, essa nuvem desce. Essas nuvens, elas são seguras pelos Andes, né? Existe aí uma cadeia de montanhas aqui do lado esquerdo, né, de quem está vendo essa foto aí, que é a cadeia dos Andes, dos países andinos, né, que segura essa passagem dessa água e retorna com ela com o rio, e ora ela vai em direção ao sul do país, ora ela vai... Então, eu fiz uma pequena apresentação aí, né, de essa água subindo, formando as nuvens, são seguras pela cadeia de montanha dos Andes, e ela pega 3 caminhos diferentes. Ela pode ir para a região nordeste e central aqui, trazendo chuva para nós, que é onde a gente está, que é mais ou menos por aqui, grosseiramente falando, didaticamente falando, ou ela pode ir mais para São Paulo, ou pode ir mais para o Rio Grande do Sul. E conforme for essa seta amarela que aparece aí, ela pode empurrar esse rio mais para cima ou mais para baixo, ou a verde, que pode empurrar mais para cima e mais para baixo, conforme for a alteração no clima. E muitas vezes a gente passa aqui por seca, porque justamente a força desse ciclo verde aí que impede com que o rio suba e empurra o rio mais para baixo, e a gente, então, enfrenta aqui períodos de seca na região do Teoflotone, Vale do Mucuri, e assiste às matérias na televisão de enchentes em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, porque a água que deveria cair aqui foi toda para lá. E agora nós estamos vendo esse fenômeno acontecendo em São Paulo. Essas chuvas, normalmente, elas vão subindo e chegam até a metade do Espírito Santo, elas vão ter uma frente fria, né? É quando essa seta amarela empurra forma as frentes frias lá no sul e vem subindo no litoral brasileiro, empurrando as chuvas, trazendo consequências ali também para São Paulo e região. O pessoal de São Paulo já enfrentou chuvas escuras e ácidas, advindas, vocês estão vendo aí das queimadas na região da Amazônia, as queimadas no Mato Grosso, e as queimadas trazem nuvens cinzas e choveu água poluída em São Paulo. Então, vê que está tudo interligado, isso tem a ver com a gente. Justamente esse rio aí que eu estou mostrando aí nessa última seta aí, né, que hora ele vai mais para cima, hora vai mais para baixo. Essa última linha que eu apresentei agora, em azul aí, é os rios que influenciam a gente aqui. Mas
Se for me interromper, posso fazer uma pergunta? É porque eu tenho dificuldade de ver quem levantou a mão primeiro, quem levantou segundo. Você não quer deixar para o final? E, não, na verdade, só fazendo essa mediação, o Adilson de Almeida gostaria de fazer uma pergunta. O senhor quer que eu colete as perguntas através do chat depois do final da explicação, exponha para o senhor responder, ou o senhor prefere que eu vá fazer essa interação durante a explicação? Se está na ordem, se tem a ver, pode fazer a pergunta. Eu não me importo de fazer a pergunta no meio. O problema é que eu tenho dificuldade de acompanhar quem levantou a mão primeiro, quem levantou por último, para ser justo aí. Mas pode perguntar. Tranquilo. Eu vou só direcionar, então, a palavra para o Adilson. Permitir. Adilson, fica à vontade, viu? Pode fazer sua pergunta. Fique à vontade. Pessoal, estou só informando para o professor, porque no meio da explicação, fica complicado ele acompanhar. Então, eu vou informar as perguntas de vocês a ele, vou informar quando vocês levantarem as mãos. O professor vai sanando para vocês. Fique à vontade, Adilson. Ô, Jota, bom dia, turma. Bom dia. Bom dia. Te parabenizar aí pela palestra. E eu gostaria de perguntar o seguinte, não é talvez uma pergunta, mas um questionamento. A gente sabe das nossas condições com relação à diminuição da água, da chuva, com relação às temperaturas altas, desmatamentos a cada dia que acontece aqui na nossa região, assoreamento dos nossos rios, eliminação das matas ciliares, né? Tudo isso já foi extinto praticamente da nossa região. E, em consequência disso, né, a gente vê aí a falta de água, até mesmo para poder estar trabalhando a questão da produção de alimentos de uma forma geral. A gente, enquanto gestor, digamos assim, por estar trabalhando, né, em um município onde a nossa preocupação, nesse momento, é o fomento com relação à produção, e a gente vê que cada vez mais essa diminuição da água, ela é cada vez mais constante, muito mais preocupante. A nossa questão é, o que tem hoje, o que existe hoje de política pública para a gente poder estar revertendo essa situação? Quais são os meios que nós devemos tomar? O que os governantes, de uma forma geral, têm feito para que a gente consiga, pelo menos, amenizar essa situação e conservar mais os nossos recursos naturais e a nossa água de uma forma geral? Entendi, Adilson. Muito obrigado pela sua participação, sua interação. Você é sempre uma pessoa muito bem querida por nós aí. Eu vou pedir você para guardar um pouquinho esse debate, porque esse debate a gente vai aprofundar mais, que tem um módulo só sobre a crise hídrica e políticas públicas, né? Então, a gente vai tratar esse tema bastante ênfase, né, falando sobre políticas públicas para a conservação de água e algumas práticas e tecnologias que melhoram, a gente pode atuar nesse ciclo da água, fazendo com que essa água vá mais devagar em direção ao mar, né? Então, que a gente aproveite melhor essas chuvas que a gente está falando aí, e a gente tem algumas outras coisas que fazem expulsar essas chuvas da nossa região. Então, a sua pergunta é bem pertinente, mas eu vou te pedir para congelar para falar mais na frente. Eu vou pedir à mediadora também para só anotar quem vai falando, porque às vezes eu tenho alguma coisa para falar mais adiante e já responde a pergunta, e a gente deixa as perguntas só para o final, pode ser? É que a primeira vez a gente ainda está combinando aí no jogo, tá? É a nossa primeira atividade. E aí, Adilson, obrigado pela sua participação, mas basicamente existe sim algumas políticas públicas, nós vamos apresentar lá na crise, e existem coisas comportamentais que aí eu vou falar aqui, que é o foco dessa matéria,
dessa palestra de hoje, e empreendedoras que podem ser feitas para segurar esse ciclo da água aqui na nossa região. Tá ok? Eu já te respondo com imagens e fotos também. Obrigado, Adilson. Então, pessoal, a gente queria trazer aqui uma reflexão sobre uma fala do Ayrton Senna. Vocês me permitem aqui, eu sou fã dele, mas eu acho que ela é bem pertinente, né? Como que os comportamentos, atitudes podem impactar a sustentabilidade ao nosso redor? É a pergunta do Adilson, né? O que a gente pode fazer? O que tem de política pública para a gente mudar isso? E aí, Ayrton Senna traz uma fala do pai dele, né? Que um corredor de Fórmula 1, ele tem tomadas de decisões que é feita em segundos. Se ele olhar para o muro, numa curva, no final de uma reta, a tendência dele é ir em direção ao muro. Agora, como corredor de Fórmula 1, ele não pode ficar olhando só para o muro. Ele tem que olhar para a curva, enxergar ele fazendo a curva, e a melhor forma de sair do muro, mas, sobretudo, sair numa posição que mais adiante ele vai sair para a próxima curva. Sair na melhor posição da próxima curva. Então, ele olha para a realidade, estuda a realidade e diz, eu não posso ir em direção ao muro. Eu tenho que tomar atitudes para fazer a curva e me ver fazendo a curva. Então, ele enxergava ele fazendo a curva e saindo na posição certa, ele memorizava todos os movimentos que precisava fazer. A gente traz essa reflexão, porque o que eu posso fazer para mudar as coisas ao meu redor? E aí, infelizmente, a gente o tempo todo, eu trouxe aqui uma coisa da nossa Assembleia, né, Teoflotone cediu enquanto semiárido da pobreza. E a gente vive na região do Mucuri e o tempo todo o pessoal dá muita ênfase, que o IDH aqui é baixo, que aqui não tem jeito, essa região, e fica apontando para o muro, né? Ao invés de falar assim como educadores, olha, existe uma realidade que é desafiadora, mas a realidade desafiadora cria gente cascuda. Existe um muro, mas a gente tem que pensar como é que a gente vai sair desse muro. Como eu não vou fazer parte dessa estatística? Como é que eu posso, de forma empreendedora, traçar uma curva e sair fora dessa coisa que, aparentemente, e não ficar numa situação de condenado, né? E ir em direção ao muro. Ah, não tem jeito, eu vou bater no muro, então não tem nada que eu faça, porque aqui é a região da pobreza, aqui é a região da falta de água, aqui é da região da seca, aqui é a região que não adianta fazer nada que a gente vai chegar no lugar. A gente quer trazer aqui uma atitude onde possa mudar. A gente quer promover que as pessoas criem um conhecimento sobre essa realidade, mas não se deixe congelar por essa realidade, e sim descubra caminhos para fazer a curva e sair da direção do mundo. Essa é a maneira empreendedora que a gente quer estar conversando com vocês. O empreendedorismo sustentável visa práticas de negócios, práticas de valor econômico, de criar condições de promoção econômica, mas com responsabilidade social, com preservação ambiental, com desenvolvimento, sim, mas que preserva, né, um equilíbrio entre o crescimento financeiro, os impactos positivos que isso pode causar na sociedade, mas também os impactos positivos, compartilhar esse impacto positivo e também respeitar os recursos naturais, garantindo que esses recursos possam ser preservados para as futuras gerações. Então, esse é um conceito do empreendedorismo sustentável que a gente traz. Então, a característica dele, né? Uma consciência ambiental que tem que estar o tempo todo sendo trabalhada, buscar informação, buscar conhecimento, conhecer o ambiente para ver como é que eu saio faço essa curva de forma positiva e vou em direção à vitória. Tomadas de decisões baseadas em impactos econômicos. O que eu faço impacta como na economia, o que eu faço impacta como na sociedade. Então, o empreendedor sustentável, ele vai à feira orgânica, porque ele está colocando o dinheiro dele
diretamente na agricultura familiar, e quando a gente falou da feira, não é só de Teoflotone, mas em Pavão também tem uma feira orgânica, onde você compra diretamente para o agricultor local, coloca dinheiro no meio ambiente, porque esses agricultores são obrigados a conservar o meio ambiente, não usar agrotóxicos e preservar água, rio, córregos e etc. Então, isso é uma tomada de decisão, se você vai à feira ou se você vai no supermercado. Inovações e soluções sustentáveis, que a gente vai mostrar no decorrer do curso, várias inovações, eu vou mostrar algumas aqui, e liderança, assumir um papel de liderança de influência positiva na sociedade, isso é empreender. Então, o professor, a professora, ele já tem esse desafio de encantar os alunos, encantar as pessoas à sua volta, e ser essa liderança encantadora, né? De promover a positividade, promover uma influência para fazer com que as pessoas, seus alunos, possam sair dessa curva, né? Quando eu disse que somos semeadores de semente boas, nós somos semeadores de positividade e lideramos aí um processo de desenvolvimento sustentável importante, que é esse que nós chamamos de empreendedor sustentável, educador sustentável. Agora, como desenvolver isso, né? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer uma série de ações voltadas a incluir a educação ambiental nos nossos currículos, incluir na formação contínua, né, as nossas matérias de formas transversais, colocar isso também no nosso dia a dia, falar no nosso ambiente de trabalho, né, usar um pouco, né, dessa inteligência emocional e trazer essa resiliência, né, que é típica do empreendedor, que é igual um bambu que enverga, mas não quebra. A gente sabe que o vento está muito duro, sabe que está difícil, mas como empreendedor sustentável, nós vamos envergar e não vai quebrar. E aqui a gente começa a falar também sobre as inovações tecnológicas. O que mais vai se ver por aí, o pessoal falar sobre desenvolvimento sustentável, são 3 pilares, né, o desenvolvimento social, econômico e ambiental, aí vocês falam, isso é muito bonito, isso aparece lá na Vale do Rio Doce, aparece nas grandes empresas, mas a gente traz aqui, né, antes disso, né, não vai dar tempo da gente falar aqui sobre o efeito estufa e o aquecimento global, né, mas vocês já viram, né, o sol, a energia, quando a gente vê a Terra, é porque a gente viu a reflexão do sol. A Terra não tem energia própria, ela precisa da luz solar para poder ver aquela imagem linda que nós vimos do planeta Terra. Ele entra aí, é filtrado pela atmosfera e alguns raios, principalmente raios perigosos, como ultravioleta, são refletidos e voltam para fora. Outros batem no nosso solo e são refletidos para cima, que promovem essa visualização da Terra, né? Então, a gente vê a Terra, vê a Lua, graças ao Sol, né? A gente vê a Lua, não vê a Terra, né? Vê as imagens por conta disso. Aí tem uma série de ações humanas, desde a emissão do carbono, a questão do lixo, a destinação do lixo, o plantio de árvores, que já são bastante trabalhados com vocês, a questão dos gases, que são perigosos para alterar esse efeito natural aí que a atmosfera promove, mas também nossos carros, a emissão de carbono, mas, sobretudo, e aqui eu dou ênfase nessa região, a questão das queimadas, que é muito forte aqui na nossa região. Mas eu queria estar falando sobre os objetivos, né? Então, a ONU já tem uma visão aí sobre desenvolvimento sustentável, e traz 17 objetivos, em alguns lugares vocês vão ver 22, 25, mas são objetivos bem claros, que estão interligados entre si, estão conectados, que o desenvolvimento só é sustentável se eles são minimamente respeitados, esses objetivos. E, mais recentemente, saiu desses 11 objetivos para um termo que tem sido muito utilizado na internet, que é um selo, uma espécie de reconhecimento, que chama ESG, ou ISG, e que, em inglês, né, significa environment, que é desenvolvimento, o S é de social, e G de gestão, de governança. O desenvolvimento precisa ter aspectos, né, ambientais, do resgate da natureza, do clima,
que a gente está conversando aqui agora, da questão de reciclagem dos recursos, né? Na parte social, a gente precisa ter esse desenvolvimento com maior participação, com maior diversidade, homens e mulheres participando desse desenvolvimento de forma igual, né, com diversidade de populações. Não adianta a gente ter um crescimento que concentra a renda em pequenas, uma pequena quantidade de pessoas e concentra a pobreza numa grande maioria das pessoas. Esse desenvolvimento social só é sustentável se ele for compartilhado com mais pessoas, e existe uma preocupação também com relação à questão da saúde que isso pode ter. E aí entra a questão da governança, que é muito importante, a gestão, né? Isso tem feito com que muitos investidores coloquem o dinheiro deles em empresas que têm esse selo. Então, hoje, quem não garante esse selo de sustentabilidade está perdendo investimento internacional. As pessoas não estão consumindo produtos que não têm esse selo. Se não tem esse combate à corrupção, né, que está ligado à governança, se não tem transparência, né, que está ligada à governança, se não tem aí uma gestão de riscos que está ligada à governança, as pessoas estão perdendo consumidores e perdendo o preço das ações. O mesmo acontece numa prefeitura, num ambiente de trabalho, no SEBRAE. A gente tem uma política de combate à corrupção, a gente tem uma política de transparência, é muito importante, mas focada no social e no ambiental. E aí a gente começa a trazer alguns exemplos daqui da região. E não é porque nos contratou, mas vocês podem testemunhar, quando se ligar aqui, eu chamo vocês a entrarem no site do consórcio Mucuri, que ele já traz esses 3 elementos, econômico, social e ambiental, e já tem uma série, a missão, a visão, já está voltada para esse desenvolvimento sustentável, né? E já tem algumas ações práticas, e eu quero aqui parabenizar aí essa ação socioambiental, que agora a gente está participando dela, vai ser um orgulho ter participado ao longo desse curso, falar sobre isso, para a gente tão importante, que tem um papel tão empreendedor e tão estratégico no nosso Vale do Mucuri, né? E essas ações pontuais que são feitas, que no dia da água, o dia do consumidor, é muito importante ser feita, mas também é uma ação contínua que o Conservar Mucuri faz, né? Tem ações pontuais, educação ambiental pontual, aproveitando datas comemorativas, e tem educação ambiental processual, que é feita ao longo do ano, e já tem um convite aí para dia 1º de abril, né, sobre tecnologias de meio ambiente, e a gente já vai compartilhar com vocês aí. E aí eu peço para vocês entrarem no chat lá e falar quem está comigo, estou gostando, aqui está bom, eu gostei da ideia, vou participar desse curso até o final. Realmente está me provocando. Eu tenho aqui uma queimada aqui na minha região que eu acho que precisa ver como é que a gente vai enfrentar. Eu preciso... pode contar comigo. Conta comigo que nós vamos com esse projeto até o final, que no final a gente também quer ver projetos práticos sendo implantados. Como vocês já sabem, esse é um conceito do Conservar Mucuri, e a gente vai ter um grande módulo no final, presencial, que vai estar dando reconhecimento às ações empreendedoras e ambientais sustentáveis, que vão receber prêmios, e vocês também serão instigados a conquistar aqui um certificado. Então, bota no chat aí quem está comigo. Quem está comigo, vamos nessa? Vamos nessa? Eu apresento aí um projeto que traz essa tecnologia, a agricultura urbana, que Geoá já falou, está aqui na realidade da região de Teoflotone. Nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar com famílias em situação de risco social e ambiental, e temos apoio de uma empresa que tem muita pegada sustentável, que é a Ágil. Eu recomendo que vocês entrem também no site para ver o trabalho que eles fazem, além da Ágil Terapêutica, faz um trabalho de educação ambiental muito bacana com seus funcionários, recebem alunos, é muito bacana, e é o empreendedor daqui de Teoflotone, fazendo sucesso, embora a nível nacional, né? E tem uma ação muito simpática, muito bacana, muito sustentável. É parceiro aí essa aí é uma das hortas na Creche Ninho, na periferia, onde a Cláudia e a Ana vendendo os produtos orgânicos agroecológicos, pra vocês terem uma ideia aí do nível dos produtos, né, e do resultado socioambiental e da saúde humana
que isso é promovido. Aí já é no bairro Vila São Paulo, na comunidade de a gente fazendo uma oficina aí de AM, o pessoal recebendo as mudas. Eu queria dar ênfase a esse espírito empreendedor, as mulheres em situação de risco social e ambiental, que o pessoal falava, não, esse povo está mal acostumado, ele recebe Bolsa Família, não vai trabalhar, não adianta, eles estão acostumados a receber alimento de graça, não tem vontade de trabalhar. E aí a gente tem justamente uma quebra de paradigma, mostrando o envolvimento dessas mulheres no lugar aqui, fazendo a curva, não indo em direção ao muro, né? Nós pegamos um quintal que estava todo cheio de lixos, todo cheio de risco de dengue, risco de, né, de geração de doença e tal. Tiramos 8 caçambas de lixo em mutirão, a maioria mulheres, repito, empreendedoras, embora estejam em situação de risco, que estão começando a fazer uma virada de vida com essa horta, que agora está produzindo alimentos, que elas mesmas têm um orgulho muito grande, diz que é uma terapia trabalhar na horta. Não posso deixar de falar da campanha da fraternidade, que a Igreja Católica está fazendo, e é necessário, né, gente? Já é a 8ª campanha da fraternidade que a Igreja Católica faz, ao longo das várias campanhas que ela já fez, mas o principal assunto é sobre ecologia, essa nossa casa comum, né? E o lema é: e Deus viu que tudo era bom. Com relação a políticas públicas, tem aí algumas políticas públicas com relação à segurança alimentar muito importante que está acontecendo em vários municípios que estão aqui assistindo nossas palestras. Pavão, do Adilson, tem uma política de segurança alimentar nutricional, tem a feira orgânica, e tem alguns municípios aqui, né, Novo Oriente, vários municípios que têm utilizado essa política municipal de segurança alimentar. A questão do consumo consciente, que é uma atitude que a gente pode fazer, então, é pensar o que comprar, como comprar, de quem comprar, depois que eu comprar isso, como é que eu vou usar, e depois que eu usar, como é que eu vou descartar, né? Então, fazer escolhas pela feira de Teoflotone, toda terça-feira, significa ter uma atitude sustentável, ter um consumo consciente. E toda terça-feira, na Feira Regional de Pavão, que reúne pessoas de Novo Oriente, Pavão e Águas Formosas e Crisólita, né, é uma oportunidade de consumir alimento saudável, levar alimento saudável para a minha família, gerar emprego e renda em nível local. Então, pessoal, já indo para a parte final da palestra, a gente quer fazer um desafio. O nosso contrato é essa formação modular. Vamos ter hoje é uma primeira palestra, depois a gente vai entrar nas oficinas. Aí as oficinas, cada uma vai ter um tema, vocês vão receber a programação, e ao final de cada tema desse, vocês vão receber apostilas, e o material será disponibilizado, que foi apresentado agora em PowerPoint, e os templates todos em PDF, vai estar disponibilizado para vocês, uma pequena apostila. E a gente está querendo oferecer um plus, uma trilha diferente dessa comum. Essa trilha normal é o que nós vamos entregar no contrato, mas a gente quer chamar vocês, convidar vocês, que quando eu perguntei, quem está comigo? Quem está comigo? Vamos que vamos para cima, vamos fazer uma realidade diferente no Vale do Mucuri. É uma coisa que não é obrigatória, mas a gente vai estar mandando para vocês questionários, normativos, leis, alguns artigos, sugestões de consulta e entrar em sites. E se vocês seguirem essa trilha, vocês vão estar sendo incentivados e a gente vai dar uma premiação: aluno bronze, aluno prata e aluno ouro. Aí, o aluno ouro ainda tem o aluno diamante ou aluna diamante. E a gente vai explicar isso aí depois para vocês, e o meu tempo já está bastante adiantado. E eu abro agora, então, para as perguntas. Desculpa se eu me alonguei aí, mediadora. Não, professor, fique à vontade. A gente gostou muito da fala do senhor, muito obrigada. E até o pessoal não registrou perguntas aqui no chat. Mas, pessoal, aqueles que tiverem perguntas, fiquem à vontade para abrir o microfone, tá? Sintam-se livres para perguntar. Se alguém quiser também fazer igual o Adilson, fazer
uma explanação, fazer um comentário. Gostei de ver que tem gente falando aqui, ó, vamos lá, a Maria Eduarda, vamos que vamos, o Lucas Barbosa já colocou aqui no chat, né, sim, conta comigo, está lá no Pelotas e vai agir aí nesse processo até o final. Muito importante. E, pessoal, nós criamos um grupo aqui no WhatsApp, onde a gente vai postar os outros links de acesso, vai postar materiais, vai postar, de repente, casos complementares. Se vocês tiverem a intenção, e a gente espera que sim, de prosseguir assistindo às aulas e fazendo a diferença aí na nossa região e nas regiões de vocês, fiquem à vontade, o link de convite está no chat, ok? Eu queria fazer um comentário. Deixa eu ver. Jota. Bom dia. Oi? Eu acho que tá dando para me ouvir? Bom dia, estou ouvindo sim, Maria Eduarda. Bom dia. Ok, obrigada por confirmar. Bom dia, pessoal, sou Maria Eduarda, sou estagiária aqui no Sebrae. Eu gostei muito da fala e eu pensei em fazer um comentário que eu fico refletindo sobre essa questão, né, da sustentabilidade, da forma que a gente tem o consumismo. Só que é complicado para a questão de muitas coisas que a gente acaba adquirindo pela facilidade. E muitas vezes é uma coisa que vai degradar o meio ambiente, que vai prejudicar a gente no futuro. E às vezes a gente recorre a um meio que não é bom para o meio ambiente, mas que é o fácil, que todo mundo faz. E a gente não para muito para refletir sobre isso. Maria Eduarda, realmente é isso mesmo, assim. As ofertas que a gente tem no nosso dia a dia é de aproveitar algumas facilidades, sim, mas a gente precisa mesmo refletir sobre essas facilidades e a importância das dificuldades. Quando a gente fala, né? Quando a gente enfrenta a dificuldade, a gente fica mais cascudo, a gente fica melhor, mas a gente também fica com alternativas, porque existe um grande projeto. E aí é preciso tomar muito cuidado, né? A gente caminhou para um modelo de sociedade, primeiro, com combustíveis fósseis, e aí sim, gera muita mudança climática, com alimentação que parece mais fácil, e a gente foi para os ultraprocessados. E aí, na aula de agroindústria, nós vamos falar muito sobre isso, o risco dos ultraprocessados, que a cada dia que passa, o nosso consumo parece mais fácil, a gente abrir um produto instantâneo e consumir um produto para não ter trabalho de cozinhar e etc. E, na verdade, a gente está cumprindo um papel que está planejado e não é à toa, e infelizmente a gente tem que falar dessa realidade, não é à toa que o maior número de comércio que cresce no Brasil inteiro e na nossa região é farmácia, que já existe já um plano para isso. A mesma empresa que vende sementes, ela vende uma semente dependente de tecnologia, que faz com que as pessoas usem um agrotóxico, que faz com que o pessoal use o adubo químico, e faz com que depois esse alimento seja menos saudável, para você precisar ir à farmácia comprar o remédio. E é a mesma empresa que fabrica o remédio, é a mesma que fabrica a semente. Então, existe um plano para isso, que a gente precisa tentar ver como que a gente pode se desvencilhar, ser resiliente, né? Não é fácil, sair um pouco fora desse grande plano não é fácil, mas de forma empreendedora, né? Como se fosse o Matrix, se pelo menos, olha, nesse dia eu consegui, pelo menos na terça-feira, eu vou separar parte do meu consumo para isso. Eu vou evitar determinados embutidos, enlatados, e vou tentar ver se eu consigo tirar um dia na semana para tornar fácil, claro, que eu não estou falando aqui para vocês ficarem, né, voltarem à forma antiga, pegar um frango, depenar um frango vivo, né, isso não é isso, né, mas tentar adaptar, assim, principalmente as mulheres, que tem 3 turnos aí, né,
fazer um consumo sustentável não é fácil, mas vocês podem, né, estar planejando um pouco a vida e fazendo alguns produtos. E a boa notícia é que os produtos orgânicos que a gente tem, por exemplo, dura mais de 15 dias na geladeira. Então, quando você compra um produto lá no pavão e leva para a geladeira, você vai ver que é diferente o produto orgânico, ele demora muito tempo. Então, ele aguenta esse tempo de geladeira que a gente economiza e ajuda nesse ciclo aí. Obrigado por você compartilhar essa dificuldade mesmo, que isso ajuda. E nós vamos, ao longo do curso, falando sobre algumas práticas como consumidores, algumas práticas como educadores, algumas práticas como empreendedores. Então, a questão do uso de energias sustentáveis, né? Até na hora que você vai escovar o dente, você tem que pensar como é que você está consumindo sua água. A gente pode escovar o dente, gastar menos água e fazer nossa parte logo de manhã cedo, fazendo um consumo consciente e fazendo a nossa parte. Ensinar as crianças a escovar o dente, fechando a torneira, usando as duas mãos, já é uma redução de consumo de água. E assim por diante, a gente vai estar falando ao longo das palestras sobre essas coisas que requer uma dedicação, mas não é tão difícil como parece, não. Sim, verdade. Mais alguma pergunta? Então, pessoal, vocês devem estar estranhando que eu não entrei naquela parte do reciclagem de lixo, do projetos, né, que são muito comuns ser feitos nas escolas, quando falo de educação ambiental, mas aí esbarrou, provavelmente alguém tem algum testemunho para dar, que falou, não, eu vi uma palestra de aquecimento global, eu fui fazer um trabalho de reciclagem de lixo, separei o lixo reciclável do lixo não reciclável, e quando chegou na hora, a prefeitura recolheu e jogou para o lixão. E aí fica aquela sensação de esforço quebrado, né? Para isso, a gente tem alguns casos aqui que, por exemplo, a gente tem que fazer isso casado com, pelo menos com o pessoal da reciclagem. Então, tem cooperativa de recicladores, tem cooperativa, né? A gente tem outros projetos aí, que inclusive passa pelo Mucuri, que é essa ação integrada, que isso é sustentável, isso é ESG, né? Quando as prefeituras formam um consórcio e dizem, eu vou gastar menos na vigilância sanitária, se eu colocar uma equipe na vigilância sanitária, então está aí no consórcio Mucuri, né? Então, uma prefeitura tem uma equipe que a certificação sanitária da agroindústria dele serve para todo o consórcio. Isso faz com que as outras prefeituras gastem menos dinheiro e, sobretudo, o agricultor, o empreendedor que montou sua agroindústria, não precisa ficar gastando recurso para conseguir o selo municipal, depois conseguir o selo estadual, depois conseguir o selo federal, e aí fica impossível, fica imaginando, se eu vou em direção ao muro, não vai dar para mim abrir uma agroindústria, porque é muito difícil. Também o professor vai ficar assim, não vou fazer a reciclagem porque eu vou em cima do muro. Não, eu vou achar aqui uma cooperativa que vai pegar, pelo menos para aquelas pessoas ali, eu vou fazer uma geração de emprego e renda. Que é o que a gente faz aqui, por exemplo, com os alimentos. A gente distribui para a cooperativa de catadores, a gente separa nosso lixo e deixa na porta da cooperativa. Aqui em casa, a gente faz a reciclagem do orgânico e doa para a horta. E assim a gente vai fazendo um pouquinho da nossa parte, que é preciso fazer nesse processo aí, que parece, às vezes, que há uma quebra, porque realmente tem que ter uma política pública complementar, para a gente poder atingir níveis de realmente influenciar o aquecimento global. Precisa a escola ensinar a separar o lixo, mas a prefeitura também destinar parte para os catadores e outra parte para um aterro sanitário sustentável. Parece que mais alguém levantou a mão. Adilson, fica à vontade, querido. Oi, Jota. Eu incomodando mais uma vez. Na verdade, é tirar uma dúvida com relação à questão do sim. Alguém comentou comigo essa semana
que o Estado abriu uma concessão de quem tem o SIM comercializar a nível estadual. Isso procede? E outra questão, nós estamos já com data definida para poder revitalizar a Associação de Catadores aqui do município. Muito E bom. a gente vai precisar de um empenho muito grande com relação a trabalhar na comunidade a questão de separação do lixo seco e do lixo molhado. A sua empresa tem como nos ajudar com relação a essa conscientização da comunidade com relação a essa separação? A gente vive disso, Adilson. Obrigado pela pergunta e pela confiança. A gente vive disso. A nossa empresa JG Soluções Ambientais, né, a gente já tem um histórico, a gente já ajudou a montar cooperativa na Serra, ligada a um banco que tem hoje uma moeda ligada à questão da reciclagem. Se vocês consultarem a Abrasol na Serra, né, que tem uma moeda verde circulando no bairro, no município de Serra, foi a gente que ajudou a construir lá, a partir da cooperativa de catadores. A gente fez um trabalho de educação ambiental na comunidade, no bairro, e isso gerou uma moeda, uma economia circular muito interessante. A gente pode estar pensando em ver aí uma consultoria nessa área, que a gente vive disso, nós JG Soluções Ambientais, né? E parabéns pela iniciativa de estar retomando isso. E com relação ao início da sua pergunta, o selo SIM, na verdade, foi um decreto nacional, federal, não é estadual, que todos, durante esse ano, 2025, foi um decreto, está no pacote lá com relação ao combate à questão econômica e ao risco de inflação, né, que foi aberto, onde tem selo de inspeção municipal, pode ser comercializado, esse produto com selo de inspeção municipal pode ser comercializado no estado inteiro, não só dentro do consórcio. Depois de dezembro, a gente não sabe se essa medida vai ser reeditada. Por isso que manter o consórcio é muito importante. E aí eu faço um apelo aqui, que tem municípios dentro do Mucuri que não assinaram um consórcio. Esse consórcio é muito estratégico economicamente para a segurança alimentar, para o desenvolvimento sustentável. E parabéns ao Mucuri por ter essa ação integrada aí, parabéns, Adilson, pela iniciativa da Prefeitura, mas vocês estarem atuando de forma integrada para o desenvolvimento regional. Então, tem aí a questão do controle de doenças, né, que vocês fazem juntos, tem a questão da inspeção municipal, que facilita a comercialização de produtos processados aqui na região, mas tem municípios que ainda não assinaram o consórcio. E aí dificulta um pouquinho todo o processo. Eu faço um apelo aqui que assine esse consórcio quanto antes, independente desse decreto que você falou, que vale para esse ano. A Alessandra vai falar na palestra dela também, mas esse ano, até dezembro, pode ser comercializado no estado inteiro, desde que tenha o selo de inspeção municipal. Obrigado pela pergunta. Obrigado, Jota. Outra questão, pessoal, sobre conservação de água, que a gente vai estar falando sobre isso com vocês, é a questão de manter o solo coberto. Então, nas nossas hortas aqui, a gente recebe o resíduo das capinas do município, as gramas que o município roça, e a gente separa ela e leva para as hortas. Isso faz uma cobertura no solo, que mantém o solo úmido, perde menos água, e queria provocar, como é que é a questão da queimada aí na região de vocês? Acontece queimada, que é um dos grandes coisas que foi alertado no vídeo aí. Vou encabeçar, então, as respostas, eu como moderadora, mas também como cidadã e tambacuriense aqui dos vales. Quero relatar que sim,
Aqui é uma prática muito frequente, as queimadas, inclusive muito problemática, sendo que entre o período de seca a gente percebe isso com muita frequência, e é necessário que haja realmente uma estratégia de combate com relação a isso. Eu creio que um dos módulos vai ser trabalhado, né, as possibilidades de controle dessas questões, como acionar autoridades, como exatamente, professor, você sugere que a gente faça isso na prática? Perfeito, obrigado pela pergunta. Assim, a gente tem diversas técnicas, né, que a gente pode utilizar e a gente tem que adotar uma pecuária um pouco mais sustentável. Muitas vezes só uma questão de uso de calagem no solo, fazer análise de solo, aplicar calagem, a gente já está combatendo o efeito climático, isso retém o carbono no solo. O fogo, ele é muito promotor de CO2, né, e destrói a camada do solo, a parte viva, né, e destrói a camada de ozônio e promove aquecimentos e resfriamento, tá? O fogo realmente é um dos problemas muito fortes aqui da região. E vou falar para vocês que a gente está no processo de denúncia, está no processo que eu vou compartilhar com vocês aqui. Conto com o sigilo de vocês, mas... Travou, Jota, sua ligação, repete um pouquinho. Não, estou falando que o fogo é um problema, mas ele tem uma origem, né? Ele começa num lugar. E aqui a gente tem uma família que flagrou o uso de um agrotóxico, que é o glifosato, sendo aplicado numa estrada, né, na MG 217, na altura científica de Oflotone para Potec, no dia 31 de março, e a gente já transformou isso em denúncia para o Ministério Público, a gente já tinha feito abaixo-assinado, mostrando que o pessoal, primeiro, aplica um produto que está escrito no seu rótulo, depois de aplicado, tem que ficar 24 horas sem entrar no local, a não ser que use EPI. E essa família flagrou o nosso poder público aplicando glifosato, vou mostrar o outro aqui, na beira da estrada. Então, como é que aqui as pessoas não estão usando a EPI, estão colocando em risco os carros que passam, né? Porque tem que ficar 24 horas fora da área depois que aplica o glifosato, e ele promove o que tem a ver com fogo. Esse mato vai morrer, né? Vai virar uma palhada, e alguma pessoa passa por ali, joga uma guimba. Vou fechar aqui para não expor demais essa família, mas a gente vai encaminhar isso para o Ministério Público, porque parte do fogo que a gente enfrenta, muitas vezes, é isso, né? Uma ação que está aparentemente controlando o capim na beira da estrada, quando devia ser roçado e não colocado químico, expõe as pessoas à contaminação, porque tem que ficar 24 horas sem entrar nesse local, e o glifosato é um agrotóxico sério, seca à beira da estrada, e os fogos começam geralmente na beira da estrada. É muito comum nessa região começar fogo na beira da estrada, porque uma guimba de cigarro, um vidro que é jogado, pode concentrar a luz solar e iniciar um fogo, e esse fogo nesse mato que sofreu a ação do agrotóxico, mato seco, vira um comburente para começar uma queimada, e aí traz um prejuízo enorme para muita gente. A gente tem recebido pessoas aqui que sofrem muito com esses prejuízos, e que muitas vezes as pessoas acham que tem agricultor por trás, mas não, tem outras ações acontecendo também. Obrigado pela pergunta. Obrigada, professor, pelo esclarecimento. E muito bacana a iniciativa de levar ao Ministério Público. Realmente é uma problemática muito frequente. Eu acho que é isso, né, pessoal? A gente tem muito a agradecer vocês aí e dizer assim que nesses casos, né, essa família tomou essa coragem de filmar, fotografar,
mostrar a data e tal, porque a gente precisa estar fazendo essa atitude também profética, né? Porque se não mostrar isso, as pessoas não acreditam, né? As pessoas acham que é natural, a gente vai convivendo e vai se adequando, e isso tem a ver com o aquecimento global. A gente está achando que é mais fácil aplicar o herbicida e capinar com herbicida, só que a gente está matando o solo, matando a terra, eliminando a água, está promovendo o aquecimento e promovendo as queimadas. Então, isso é um exemplo de uma ação que parece mais fácil pegar esse caminho, viu, Maria Eduarda? Mas, no final, ele dá um prejuízo enorme para muitas famílias e um prejuízo enorme para o meio ambiente e o clima como um todo. Uma ação aqui local. Se não tiver mais perguntas,